Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que Deus derrame da sua graça, da sua misericórdia. Eu sei que muitas vezes você está triste, você está cansado das batalhas, mas você permanece aqui orando comigo diariamente. Por isso eu quero te agradecer e eu quero dizer que isso não tem sido em vão. Você que tem orado, compartilhado as orações, saiba que você está no caminho certo. Este é o caminho da vitória, é a oração e a meditação na palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 1 que quando a pessoa medita na palavra dia e noite, tudo o que ela faz prospera. Os seus caminhos são abençoados. E essa pessoa é como se fosse uma árvore que foi plantada junto à corrente de águas, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Amém? Eu creio que é isso que Deus tem para você. Uma vida próspera, frutífera, mesmo que as pessoas à sua volta não acreditem em você. Eu sei que as pessoas hoje olham para você e muitas vezes elas só enxergam as vitórias, as glórias, elas só enxergam aquilo que tem dado certo, mas elas não sabem as lutas que você passou, as sementes que você plantou. E é por isso que nós estamos aqui, para fortalecermos a nossa fé. Essa corrente de oração tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Eu quero mandar um abraço especial aos meus irmãos que estão na Angola, pessoas que estão nos Estados Unidos, tantas pessoas, irmãos, que têm se fortalecido aqui com os ensinamentos da palavra e também da oração, tá bom? Então eu te convido a ficar até o final, porque com certeza o Espírito Santo vai se manifestar, ele vai falar profundamente ao seu coração. E antes de começarmos, eu quero pedir que você clique em gostei, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. Não se esqueça também de compartilhar e se inscrever aqui no meu canal. Tem muitas pessoas que me escutam, que ouvem as orações, mas ainda não se inscreveram. Então clique no botãozinho aqui embaixo do vídeo, inscrever-se e do lado ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os vídeos assim que eu colocar, tá bom? E eu quero também te fazer um convite muito especial. Se você deseja fazer a obra de Deus ajudando em ações sociais, instituições de caridade, clique também no botão Seja Membro que está aqui abaixo do vídeo para você fazer parte dos membros aqui do canal. Ao se tornar membro, você estará ajudando instituições de caridade apoiadas por mim. São crianças carentes na África, nas Filipinas, pessoas que têm problemas com álcool, com drogas. Todas essas instituições são apoiadas por nós. Olha que benção, irmãos, podermos fazer o bem para pessoas que não conhecemos, mas que nós sabemos que são amadas por Deus, e assim a gente pode dar esperança para elas. É isso que Deus deseja dar a cada um de nós. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Provérbios capítulo 16, o versículo 23 e o 24. Olha o que está escrito. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha isso, irmãos, eu senti no meu coração aqui de falarmos a respeito da nossa língua. Irmãos, as palavras têm poder de vida e de morte. E a Bíblia diz que aqueles que se utilizam das palavras comerão dos seus frutos. E aí eu te pergunto uma coisa, você tem colhido frutos bons ou frutos amargos? Será que é porque você tem falado palavras negativas, palavras de maldição? Mesmo sem você perceber, você está sempre reclamando da vida? Então preste muita atenção naquilo que você fala. E aqui está dizendo que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Irmãos, como é bom quando a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas que só falam coisas boas, que só falam palavras de edificação, palavras que refletem o caráter de Cristo, não é verdade? E por isso o Senhor está me tocando muito forte aqui para eu te dizer exatamente isso. Deus quer que você seja assim, que as suas palavras sejam doces como mel. Eu sei que muitas vezes você fala coisas sem pensar e você sofre por causa disso, porque você queria falar coisas boas, mas acaba resmungando, reclamando, acaba xingando. Irmãos, eu fico assustado de ver o quanto os cristãos hoje em dia não vigiam a sua boca. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, por exemplo, que tem palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Amém? Irmãos, poucas coisas ajudam tanto e fazem tão bem a uma pessoa como algo dito no tempo certo e do jeito certo. Isso é tão verdadeiro que o rei Salomão, que foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos, ele declarou que esse tipo de palavras é tão precioso como frutas de ouro servidas numa bandeja de prata. E eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava passando por tantas lutas, mas tantas dificuldades. E aí uma pessoa chegou até mim e ela me entregou uma palavra de Deus, uma palavra de esperança. E ela percebeu que eu estava ali triste, chorando, e ela veio me confortar.
Irmãos, ainda hoje em dia, por mais que você esteja desanimado, frustrado com as pessoas, saiba que existem homens e mulheres de Deus, sempre com uma palavra pronta para abençoar. Eles não vêm armados com suas palavras, não. Eles estão prontos a derramar amor, graça, misericórdia. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque aqui eu tenho a oportunidade de abençoar a sua vida, de profetizar sobre você, sobre a tua casa, que Deus vai abrir as portas. Jamais eu vou falar uma palavra de maldição, uma palavra contrária àquilo que Deus deseja que eu fale. Então é muito bom nós podermos encorajar as pessoas que estão passando por lutas. Você pode ser um instrumento do Senhor. Você pode ser usado pelo Espírito Santo para levantar uma vida, para trazer cura, restauração. E existe até uma frase que diz o seguinte: as pessoas esquecerão o que você disse, elas esquecerão o que você fez, mas elas nunca se esquecerão de como você as fez sentir. Irmãos, quando nós dizemos palavras, aquilo vai carregado com emoções. E as pessoas sentem uma paz ou elas sentem angústia. Tem pessoas que chegam num ambiente e começam a falar tão mal, a criticar tanto, a reclamar tanto, que aquilo traz uma energia pesada no ambiente. Irmãos, é muito ruim conviver com pessoas assim, quando a pessoa tem palavras desagradáveis, atitudes grosseiras. Aquilo nos entristece, nos deixa tensos, não é verdade? A gente fica preocupado e aquilo acaba com o nosso dia se a gente não tomar cuidado. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja e eu estava assim me sentindo inseguro porque eu ainda não tinha muita prática com a palavra. E aí eu percebi que enquanto eu pregava, algumas pessoas saíam de fininho, sabe? E as pessoas não estavam querendo me ouvir. Mas aquilo tudo ainda dava para tolerar. O problema é que no final do culto, um irmãozinho chegou para mim e ele falou assim: nossa pastor, suas palavras são muito simples, muito fracas. Eu acho que você tinha que fazer outra coisa na sua vida. Irmãos, ele falou aquilo que estava no coração dele, mas aquilo me machucou tanto. Eu fiquei meses sofrendo e lembrando daquilo que foi dito para mim. Então, às vezes, a gente quer ser sincero com as outras pessoas e a gente acaba machucando elas, porque mais importante do que as palavras é a maneira como você fala. Então, você pode dizer aquilo que você pensa, mas diga em amor, diga com palavras mansas, com palavras que realmente querem ajudar. Tome muito cuidado, irmãos, porque a Bíblia diz que as palavras podem matar. As palavras podem destruir um relacionamento, pode destruir uma carreira inteira, um ministério. Quantas pessoas agora estão sofrendo porque elas ouviram de pessoas queridas palavras negativas, palavras que colocaram elas para baixo. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado. A Bíblia diz que nós devemos usar as palavras somente para abençoar, edificar, motivar as pessoas. E mesmo que você use as suas palavras para exortar, faça isso em amor. Amém? Jesus disse que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Por isso você tem que proteger o seu coração para que nada de mal esteja dentro dele. Irmãos, quando da nossa boca sai somente palavras negativas, reclamação, fofoca, espalhamos notícias ruins, isso mostra que o nosso coração precisa ser tratado, porque é através do coração que virá as palavras. Então preste muita atenção naquilo que você tem armazenado na sua mente, no seu coração. Amém? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que o nosso falar deve ser sempre agradável e temperado com sal, para que a gente saiba como responder a cada um. E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, o que significa uma palavra temperada com sal? Irmãos, vamos pensar aqui. Imagine o seu prato favorito bem na sua frente. Ele tem tudo para estar ótimo, mas o que acontece se você colocar sal demais ou você colocar muito pouco sal? O sabor não vai ficar agradável, por mais que você goste dele. E da mesma forma, as nossas palavras precisam ter a medida exata, levando em conta o momento, o modo como nós estamos falando, para nós não causarmos destruição ou então o efeito contrário, que é o que nós gostaríamos. E isso é muito comum de acontecer, irmãos, no ambiente de trabalho, no relacionamento com os nossos amigos e até dentro de casa com a nossa família. Por isso eu creio que esta mensagem está tocando no coração de muitos de vocês. Irmãos, uma coisa muito importante que nós precisamos saber: o que faz as nossas palavras serem melhores não é fazermos um esforço enorme para não machucar alguém, mas sim estarmos cheios do amor de Jesus. Porque quando nós precisamos falar algo, mas o nosso interior está repleto de coisas ruins, a nossa carne sempre vai prevalecer. Mais cedo ou mais tarde, ela vai prevalecer, pode ter certeza. E por isso, irmãos, é tão importante que a gente cuide do coração, como eu disse para vocês, alimentando o nosso espírito com as coisas de Deus, ouvindo a palavra de Deus, orando. É isso que nós temos feito aqui no canal. E com certeza assim você vai conseguir transmitir tudo que está de bom guardado no seu coração. Então, se você puder agora, você vai fechar os teus olhos,
você vai aquietar o seu coração e agora nós vamos orar. Eu quero orar por você, mas eu quero também que você ore da sua maneira, abra o seu coração, porque com certeza Deus quer trazer cura, Ele quer te ajudar a vencer, a superar tudo aquilo que hoje te entristece, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez para Te louvarmos, Te agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Oh meu Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia. Oh Deus, nós Te pedimos, nos ajude a enxergar o tamanho da bênção que é estarmos vivos, que é estarmos aqui orando, buscando ao Senhor. Pai, eu também Te louvo, Senhor, pela vida deste irmão e desta irmã. Eles têm orado comigo diariamente, de manhã e à noite. Oh, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos e tudo aquilo que precisa ser tocado pelo Teu Espírito. Oh, meu Deus, ilumina esses caminhos, ó Pai. Abençoa essa pessoa, ó Deus, que está sempre aqui comigo. E essa pessoa muitas vezes não consegue vencer a sua carne. Ela não consegue vencer os impulsos carnais e muitas vezes fala o que não deve, age de uma maneira que ela tem vergonha de agir. Ó Deus, nós sabemos que o Teu propósito maior é tornarmos o nosso caráter parecido com o de Jesus. Por isso eu Te peço, Senhor, que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Seu propósito. Oh, meu Deus, eu Te peço em favor deste homem e desta mulher, Pai, que muitas vezes sofre porque guarda as palavras que os outros dizem a respeito deles no coração e com isso eles se frustram, ficam desanimados. Pai, mas ainda que ninguém acredite em nós, nós queremos Te obedecer, queremos viver de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ó Senhor, nos ajude a fecharmos as brechas. Não queremos que o inimigo encontre espaço na nossa vida. Não queremos que o inimigo tenha vantagem sobre nós. Pai, o inimigo sabe das nossas fraquezas, o nosso ponto fraco, e por isso muitas vezes usa pessoas à nossa volta para nos colocar para baixo. Mas, Senhor, a partir de agora, nós blindamos o nosso coração e Te pedimos a Tua proteção. Não nos deixe, Senhor, sermos feridos, machucados. Que o nosso coração esteja protegido, Pai, pela Tua presença. Que o Senhor encha o nosso interior com o amor de Cristo. Que a gente tenha amor para dar. Que quando alguém fizer algo contra nós, que nós não venhamos revidar, mas que nós venhamos abençoar. E que o Senhor Jesus nos ajude a perdoar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Pai, em nome de Jesus, eu venho Te pedir a proteção para a nossa casa, a proteção para a nossa família, para os nossos filhos, cônjuge, para os nossos pais. Abençoa, Senhor, que o Senhor traga salvação na nossa casa. Pai, que nós possamos dar um bom exemplo, um bom testemunho. Muitas pessoas ainda não se converteram e elas estão querendo ver em nós o caráter de Cristo. Por isso Te pedimos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a vencermos o pecado, o mundo e o diabo. O próprio Senhor Jesus disse que neste mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Ó Jesus, eu creio que o Senhor já venceu tudo por nós. Eu creio que o Senhor está nos dando força agora, um revestimento espiritual, e eu creio que o maligno não irá nos tocar, porque a presença, a unção e a proteção do Senhor está sobre nós. Fica conosco, Senhor. Abençoa cada um que está nos ouvindo e que esta mensagem, que esta oração chegue nos 4 cantos da terra. E eu Te louvo, Pai, por cada vida que tem compartilhado estas orações. Estão espalhando boas sementes, a semente do Evangelho. E que o Senhor faça com que essas sementes caiam em terreno fértil e que traga muitos frutos para louvor e honra do Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado a cada um de vocês por ter chegado até aqui no vídeo. Eu convido a você agora a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder a próxima oração, tá? Temos aqui orações toda semana, aqui junto com o pastor Antônio Júnior. As orações do pastor Antônio Júnior têm sido uma bênção na minha vida e eu creio que vai ser uma bênção na sua vida também. Que essa oração, essa leitura da palavra, essa meditação venha ser tocada no seu coração, que a sua vida venha mudar através da palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, busque mais a Deus no jejum, na oração, se dedique mais a Deus, tá? Todos nós somos falhos, somos pecadores, a gente não é perfeito, a gente temos falhas, mas devemos buscar a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas, tá bom? Que Deus te abençoe, eu te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau.